Uma das piores coisas que eu poderia ter feito hoje era acordar e pegar o celular para ver as notícias. Tem uma, gente, que realmente me tirou do sério. Mas não sei se isso é ruim ou se é bom. Vamos lá. Olha o que o cara escreveu no Twitter. Receita Federal emitiu uma notificação para cobrar do cidadão R$ 3,62. Se ele não pagar essa dívida com a Receita Federal, ele vai ter o risco de ter os seus bens penhorados. Carro, casa, dinheiro na conta, tudo isso. O problema maior não é a Receita emitir uma dívida de R$ 3,62, não. O problema maior é que todas as dívidas abaixo de R$ 10 não tem como se gerar pagamento online, tipo Pix, boleto. O sistema entende, quem é da área de sistemas aí, sabe que quando a cobrança ela é menor do que o custo, não é viável você realizar ela. Então o sistema automaticamente trava qualquer meio de pagamento abaixo de R$ 10 por ser irrisório, por ser insignificante. Mas dessa vez não. Nesse governo aqui, até os R$ 3,62 valem. E o que deixou mais revoltado o cidadão, e eu de tabela estou por ele também, porque, segundo consta, ele procurou um jeito de saber como ele realizaria o pagamento desse montante de R$ 3,62, e ele descobriu que ele vai ter que ir pessoalmente na Receita Federal fazer o pagamento. E aí, se não bastasse de ir pessoalmente na Receita Federal, ele foi olhar a agenda da Receita Federal para os próximos 2 meses, não tem vaga para atendimento pessoal. Ou seja, realmente ele está correndo risco real de ter penhorado os seus bens só por isso, por R$ 3,62. E a gente não está nem discutindo aí se é devido ou não o pagamento desse bem. Então isso aí deixa as pessoas revoltadas. Eu começo meu dia vendo uma notícia dessa, não sei se eu fico triste ou feliz. Na verdade, dá um sentimento sim, sabe, de entendimento da raiva da outra pessoa. Se fosse comigo, por exemplo, eu acho que eu moldurava essa notificação, botava na sala para todo mundo ver e esperaria o processo, esperaria o penhora, processo de execução. Eu sou advogado de formação, não atuo na área, mas esse tipo de coisa me deixa revoltado. E a Constituição, gente, a Constituição Federal do Brasil não vale para nada. Ela é uma miscelânea de informações que simplesmente dá o balizamento para os legisladores fazerem o que quiserem. E se não quiserem aquele balizamento, eles fazem do jeito dele. O judiciário também faz do jeito que quiser. Quem tiver Constituição em casa pode rasgar, pode jogar na churrasqueira e fazer outra coisa com ela, porque pegar informação não pega. Para quem não é da área do direito, o que deixa revoltada a gente é o seguinte: tem alguns princípios constitucionais que eles não podem ser trocados. Por exemplo, o princípio da eficiência. O governo ele tem que fazer o máximo com o mínimo de esforço possível. Não é eficiente para o governo mover toda a máquina para cobrar uma dívida de R$ 3,62, sendo que isso vai gerar mais custo. Então eu esperaria o processo, deixaria eles executarem, entraria contra os servidores, contra todo o arcabouço, mostraria para o juiz que a Constituição está sendo rasgada, mas não esperando que o juiz fizesse alguma coisa também, porque a maioria está do lado deles. Era só pelo cunho pessoal mesmo, para mostrar como isso tudo acontece. É umas coisas revoltantes, gente. E o que revolta, e graças a Deus está deixando a população mais informada, é os vídeos que eu estou vendo diariamente agora no Twitter. Diariamente está tendo vídeo de gente revoltada no supermercado mostrando o preço de tudo. É gente mostrando o preço de arroz, de carne. Pessoas no Nordeste que eu acho que não tinham conhecimento nenhum, informação nenhuma, quanto a qualquer princípio, quanto a qualquer coisa jurídica, estão começando a falar que, na verdade, isso não está certo, que isso tudo está muito errado. O preço das coisas estão subindo demais.
Mas pode ficar tranquilo que o preço da carne vai baixar. Pelo menos aqui no estado de Minas Gerais já começou. Aqui em Minas já tivemos o reflexo dessa decisão que o Brasil tomou de não enviar toda a papelada que necessita para importação da carne para a Europa. E coincidentemente, bem na época da reeleição. Reeleição porque eu acho que o cara vai se reeleger mesmo. A gente tem a maioria dos cidadãos aí obliterados, e sem contar aquela outra artimanha, né, da magiquinha lá, que toca o sininho. Então as pessoas não estão aguentando mais, estão vendo tudo acontecer, e eles estão tentando fazer de tudo para poder abaixar o preço à força. Com isso, os exportadores de carne vão ter que vender o produto no mercado interno, vai deixar o mercado externo sem fornecimento. A carne para a gente vai baratear, mas e depois? Depois que passar a eleição? Se a Europa não quiser comprar a quantidade que comprava anteriormente, porque já conseguiu outros fornecedores mais interessantes. Isso é competitividade, né? E falando de competitividade, a gente está num ranking muito interessante. Olha essa aqui, olha essa. Nessa mesma matéria lá que falava da receita, falava de alguns temas de macroeconomia, dos quais eu gosto muito. Olha para vocês verem. Que IP rosa bonito. Aqui tem outro. Os IPs são lindos, né? A natureza é linda. O local que eu ando, não. Esse aqui é o local melhor que tem de caminhada aqui nessa cidade. Pertinho. Olha o visual, que bacana. Esgoto a céu aberto. Isso aqui é o top que a gente tem para poder fazer uma caminhada. Mas vamos lá. O Brasil, em um ranking de 70 países que fala sobre competitividade, o Brasil é o 65º em 70 países do planeta que participam desse ranking, países relevantes para participar do ranking. Nós somos o 65. Mas não é tão ruim não. A gente ganhou, né? A gente não ficou em último. O Brasil conseguiu ganhar da Botsuana, algum país da África, nunca ouvi falar na minha vida. O Brasil ganhou da Mongólia, da Nigéria, da Namíbia e da Venezuela. Olha para vocês verem. É lindo demais, né? Você gritar e falar que os venezuelanos, que você é um país mais competitivo do que o deles, que da Namíbia. E a gente ficou atrás, por exemplo, de Cazaquistão. A gente ficou atrás do Peru. Ficou atrás, por exemplo, de Omã. Nunca ouvi falar em Omã também. Então, o que isso demonstra? Só a título de comparação. Vamos supor que no Brasil tem uma fábrica de 1.000 funcionários que produz um certo tipo de produto manufaturado, e no Peru, que ganhou da gente, também possui essa fábrica de produtos manufaturados, e talvez até o mesmo dono. O dono tem uma fábrica aqui e outra fábrica lá no Peru. O que acontece na competitividade? Competitividade, quantos produtos cada funcionário consegue produzir por hora. Um exemplo bem didático disso. Às vezes, os funcionários do Brasil e do Peru têm a mesma agilidade, e os dois conseguem produzir X produtos por hora. O que acontece, por exemplo, pode ser na cadeia logística, um dos exemplos que falta competitividade no Brasil. No Brasil, um fornecimento, por exemplo, de insumos para essa fábrica pode demorar 3, 4, 5 dias para chegar. Tem que ter nota de saída, nota de entrada, uma porrada de papeleta, tem que ter caminhão todo vistoriado, tem que ter passar em vários pontos de parada, de fiscalização. O motorista tem que ter vários tipos de cursos inúteis e várias burocracias estatais até chegar, por exemplo, na fábrica. Tem que esperar 1, 2 dias, não pode descarregar à noite, tem tudo aquilo. Enquanto, por exemplo, no Peru, o desembaraço é bem mais fácil. Você pega a carga no ponto A, no ponto B, faz, por exemplo, o mesmo trajeto em 1 dia, enquanto no Brasil gasta 5. Então, os funcionários vão produzir muito mais na fábrica do Peru, porque lá o escoamento dos insumos vão ser muito mais rápido, e, consequentemente, quando sair dessa fábrica, para o porto, ou para onde vai escoar, se for ferrovia. Então, é um dos exemplos de onde o Brasil perde competitividade. Perde competitividade na burocracia da Receita, por exemplo,
onde tem que gerar nota de tudo, onde tem que pagar imposto de tudo, tem que fazer todas as métricas exigidas pela burocracia estatal. E normalmente, isso não é só dos políticos, isso não é só o pessoal do Congresso, isso vem muita lei de funça. Muitos funcionários públicos entendem, ao contrário do que eles querem, fazem portaria a bel prazer e com isso conseguem dificultar cada dia mais a vida do empresário. E se não tivesse toda essa burocracia, o Brasil ainda consegue se destacar em vários tipos de empresa, mas não é por causa do Estado, não. Na verdade, esses empresários que se destacam, eles são, na verdade, heróis, porque eles se destacam apesar do Estado. Apesar do Estado tentar atrapalhar a vida deles a todo momento, eles ainda assim conseguem se destacar. Isso aí que tem que ser homenageado, isso aí que tem que ser um ranking. Eu acho que deveria ter um ranking de produtividade empresarial, e o Brasil provavelmente ficaria no mínimo entre os 5 primeiros, porque é muito difícil empreender aqui. Olha para vocês verem que bacana a imagem da minha cidade aqui. De manhã, você sai para fazer uma caminhada, o sol está bonito, como está iluminado, e aí você tem de frente para o lugar melhor para se exercitar, para fazer uma atividade física, um esgoto a céu aberto com um odor fétido, pútrido no seu nariz, enquanto você está numa atividade cardiovascular, que você normalmente precisa de mais oxigênio. Então você respira com mais intensidade e quando respira, vem esse gás pútrido do esgoto a céu aberto. Essa que é a nossa realidade. Quem ainda não acordou para isso, está fazendo alguma coisa muito errada. Espero vocês nos próximos vídeos. Até mais.